O intelecto é uma faculdade poderosa, que pode ser de grande serventia ou nos trazer muitos problemas. É um nível em que ocorrem o pensamento superficial, o planejamento, a tomada de decisão, as análises, os julgamentos, a rotulagem e os cálculos. Resumindo, é o nosso cérebro pensante. Usamos o intelecto para processar as informações do ambiente que entram pelos nossos sentidos. Essa faculdade voltada para as tarefas e para entender as coisas é o que nos ajuda a dotar o mundo de sentido e a navegar pelas situações da vida. Tudo o que fazemos com os dados aos quais temos acesso é trabalho do intelecto. Fisiologicamente, a sede do intelecto é o córtex frontal do cérebro, o centro de controle neurológico que fica logo atrás da testa. Essa parte da mente não inova, nem cria novas ideias ou possibilidades. Ela é responsável por talvez 10% da nossa capacidade total, mas consome mais tempo e energia do que qualquer outra faculdade. Da ponta do iceberg, descemos até o nível da água, o ponto a partir do qual podemos acessar rapidamente informações que estão apenas parcialmente submersas. Essa é a mente pré-consciente, onde encontramos pela primeira vez a faculdade da memória, Chitta. As informações da mente pré-consciente não estão no seu córtex frontal neste momento. Você não está pensando nelas ou analisando-as, mas se eu lhe pedir, poderá acessá-las quase que imediatamente. Há uma troca constante entre a mente consciente e a pré-consciente, uma espécie de parceria de compartilhamento de dados em que as informações são constantemente chamadas à superfície para serem processadas pelo intelecto e depois são arquivadas no banco de memória, até serem necessárias novamente no futuro. As informações podem parecer diferentes quando voltam a aparecer no momento posterior, mas muitas vezes estamos apenas evocando os mesmos velhos pensamentos, ideias e percepções de forma repetitiva. Abaixo desses dois níveis de consciência, há uma tremenda quantidade de atividade na mente submersa. A vasta e poderosa base do iceberg é o lar das partes mais profundas da faculdade da memória, seu centro mental de armazenamento de dados. O banco de memória armazena uma enorme quantidade de dados, coletados ao longo de toda a sua vida útil, que podem ir e voltar da ponta do iceberg até suas profundezas. Em termos neurológicos, esse banco de memória corresponde ao cérebro límbico, o centro de formação de emoções e memória, localizado na parte de trás da cabeça, perto da base do crânio. Na tradição védica, ele é chamado de Chitta, que se refere ao subconsciente, o vasto depósito de experiências passadas que dita a maneira como reagimos às coisas no presente. É o que cria as nossas percepções de vida e nossas reações emocionais imediatas e instintivas a tudo o que experimentamos. Chitta mantém um registro de tudo que você já vivenciou. Está repleto de impressões de toda a sua vida, algumas delas armazenadas conscientemente, algumas processadas e arquivadas sem qualquer consciência de sua parte. Você não precisa estar ciente do que está acontecendo para que ele faça seu trabalho. Experiências, percepções, informações, emoções e desejos. Tudo isso fica armazenado abaixo da linha da água, com o material mais recente e relevante, mais próximo à superfície. Lá no mais fundo da parte submersa do iceberg, também se encontra tudo o que reprimimos ou bloqueamos de nossa percepção consciente.
pensamentos desagradáveis, emoções difíceis, lembranças dolorosas e partes de nós mesmos que temos dificuldade de aceitar. Você pode empurrar tudo isso para baixo da superfície da água, mas esses elementos continuam existindo nas profundezas do banco de memória. Se você olhar para o iceberg como um todo, ficará óbvio que a parte mais poderosa é a base. É ela que determina a forma do bloco de gelo e a direção em que ele se deslocará. Mas onde passamos todo o nosso tempo? Não é lá no fundo, na poderosa camada da base. Estamos sempre na pontinha, acima da superfície da água, operando a partir do nosso córtex frontal. Uma parte enorme da nossa vida é gasta em atividades do córtex frontal, pensando, processando, raciocinando, planejando, decidindo, nos preocupando e julgando. Ele praticamente não para. O intelecto está constantemente processando a informação a que temos acesso no momento, quer precisemos dela ou não. Nós usamos essa parte da mente mais do que qualquer outra, mas é óbvio, se você olhar para o iceberg inteiro, que o córtex frontal é, na verdade, o menor aspecto a partir do qual funcionamos. É apenas a camada superficial da mente. Quando nos restringimos à superfície, bloqueamos o acesso às novas potencialidades mais profundas, como o insight, a intuição e a criatividade. Essa parte da mente e sua atividade incessante drenam uma quantidade significativa de energia e potencial. Sabe quando você clica no ícone da bateria no computador e ele lhe informa qual aplicativo está usando uma quantidade enorme de energia? Esse aplicativo seria o intelecto. Não estou dizendo que o intelecto é bom ou ruim. Ele não é uma coisa nem outra. O problema é que utilizamos muito além do necessário e não sabemos desativá-lo. Pense no seu intelecto como sendo um dos muitos cômodos de uma casa grande. Imagine se você ficasse limitado a apenas um cômodo para fazer tudo o que precisa. Certamente seria possível, mas essa não é uma maneira muito inteligente ou eficiente de fazer as coisas. Quando você se limita a um cômodo, está ignorando todas as possibilidades que os outros têm a lhe oferecer. A atividade do intelecto consome uma quantidade tremenda de força vital. Não sei se você já notou isso, mas na minha observação de milhares de pessoas, percebi que as que são mais intelectualizadas são frequentemente as menos animadas e espontâneas, e sua força vital costuma ser a mais baixa da sala. Elas estão tão ocupadas com pensamentos, informações e conceitos que perdem a alegria da experiência. Gastam a maior parte de sua energia analisando cada pequena coisa em suas vidas, e isso esgota sua bateria. Recentemente, a área médica rotulou uma nova doença, cujo tratamento agora pode ser coberto pelos planos de saúde. É a chamada síndrome de burnout. Curiosamente, os profissionais da área da saúde, cujo trabalho exige uso intenso do intelecto, sofrem com isso mais do que qualquer outro. Os advogados estão em segundo lugar. Basta perguntar a si mesmo: quantas pessoas você conhece que são altamente intelectualizadas, mas também vibrantes, alegres e expressivas? Elas existem, mas são raras. O intelecto, com seu pensamento incessante, consome muito mais energia do que imaginamos. Desde o momento em que acordamos até o momento em que dormimos à noite, às vezes durante o sono também, o intelecto mantém um fluxo interminável de pensamentos repetitivos e julgamentos. O custo energético dessa atividade
ininterrupta é enorme. Olhe para sua própria mente. Enquanto faz qualquer coisa, você também está pensando. Enquanto está fazendo café, conversando com um amigo, dirigindo para o trabalho, executando tarefas, se exercitando, cuidando de seus filhos ou assistindo à TV, há milhares de pensamentos simultâneos, interpretando, julgando, comentando, divagando, conversando consigo mesmo. E adivinhe só, em 95% do tempo, sua mente está falando sobre coisas que não têm a menor importância. Ela está usando sua preciosa força vital sem motivo nenhum. A realidade de nossa vida moderna hiperconectada e sempre ocupada é que o intelecto quase nunca desliga, nem mesmo quando você está dormindo. Durante o sono, ele ainda usa e drena energia. Sua cabeça ainda está repassando cada pequena questão e preocupação. Como foi seu dia, a conversa com a sua sogra, planejando suas próximas férias. O córtex frontal continua ligado a noite toda. Embora um pouco mais silencioso, ele ainda processa um grande volume de informação. Sabe aquela sensação quando você está meio dormindo, meio acordado? Uma parte do seu cérebro está adormecida, mas o intelecto ainda está em pleno funcionamento. Você sente como se estivesse pensando a noite toda, e é isso mesmo. E acorda exausto, de certa forma, mais exausto do que quando foi dormir. Isso porque você deixou o computador ligado a noite inteira. O córtex frontal ainda estava ativo. O computador continuou usando energia para executar e processar arquivos. Por isso, ele não recarregou totalmente. Você não chega a 100% da bateria. O seu intelecto estava pensando e se preocupando, e seu cérebro límbico passava pelo depósito de memórias enquanto você dormia e sonhava a noite toda. Pode ser que uma lembrança de algo que aconteceu durante o dia ou antes tenha sido acionada, mas você não dormiu o suficiente para processá-la e soltá-la. Não é nenhuma surpresa que você acorde com o pé esquerdo e fique o dia todo se sentindo mal. Sabemos que os pensamentos nada mais são que impulsos elétricos de inteligência. Os cientistas podem medir os pensamentos em sinais eletromagnéticos à medida que surgem. De acordo com o cardiologista e escritor Deepak Chopra, temos entre 60.000 e 80.000 pensamentos em um dia. Você acha que algum de nós tem 60.000 pensamentos originais numa quarta-feira qualquer? Nada disso. Temos sorte se tivermos 6 pensamentos originais num dia. O resto não passa de redundância improdutiva. Ficamos nos contando a mesma história repetidas vezes, em dias diferentes, com gatilhos diferentes, mas sempre as mesmas frustrações e ansiedades. Todo esse pensamento é como ter muitos arquivos abertos num computador, o que drena a bateria e deixa todo o dispositivo lento. Imagine se você pudesse reduzir os 60.000 pensamentos para 50.000. Você já seria muito mais vibrante. Teria um brilho em sua pele e um impulso extra a cada passo do caminho. As pessoas começariam a lhe perguntar o que tem feito de diferente, se você perdeu peso ou começou a praticar yoga. Você se tornaria muito mais vivo, conectado, dinâmico e criativo. E também estaria economizando muita energia, que poderia ser usada para atividades mais significativas que melhorassem sua vida. Quanto menor o número de pensamentos em sua mente, mais presente, consciente, decidida, focada, perceptiva, clara, estratégica, criativa e inovadora ela será. Quanto menor a atividade, mais otimizada será a função de todas as faculdades mentais.
Existe uma relação direta entre a quantidade de energia voltada para as suas faculdades mentais, o número de pensamentos que você tem e a função da sua mente. Baixos níveis de energia significam mais pensamentos e menor função. Níveis mais altos significam melhor função e menos pensamentos. Espero que você esteja percebendo que a maneira mais simples de se tornar mais atento, focado, claro e criativo é carregar sua mente com o poder da energia vital. Nas culturas ocidentais, somos levados a achar que pensar é bom. O pensamento tem seu valor, mas pensar a mesma coisa de forma repetitiva, muitas vezes por 5, 10 ou sabe Deus quantos anos, é claramente ineficiente. Para funcionar na vida, precisamos planejar, pensar, entender, julgar e interpretar, mas continuar fazendo a mesma coisa de forma repetitiva é um desperdício de tempo, esforço e energia, e na verdade, da própria vida. Quando eu era advogada, muitas vezes ficava obcecada com um caso. Ele passava pela minha mente de manhã, de tarde e de noite, e até depois de já terminado. Olhando para trás agora, isso parece loucura. Eu tinha muitos casos para cuidar e estava com um tanque vazio, mas no nível do intelecto, ficava acelerando o motor repetidamente sem ir a lugar nenhum. Eu estava estressado o tempo todo, então comecei a perder o foco e a eficiência, o que só criava ainda mais pensamentos de autocrítica e preocupação. A minha mente estava sobrecarregada. Esse é um estado muito familiar para a maioria das pessoas. Muitos arquivos abertos na mente criam o que chamamos de estresse no sentido mais amplo da palavra. O estresse é fundamentalmente um subproduto da baixa força vital no nível mental e é um estado energeticamente dispendioso que desgasta todo o organismo ao longo do tempo. Quando a mente está sobrecarregada e cansada, pensamentos, percepções e perspectivas tornam-se mais fracos. Nossas reações aos acontecimentos da vida tornam-se negativas e todo o organismo entra em modo de defesa, direcionando enormes quantidades de recursos internos para se proteger de ameaças percebidas e para sobreviver. Quando você está mentalmente exausto, sua resposta ao que está ocorrendo na sua vida, mesmo que seja uma coisa boa, é: não consigo lidar com isso. É demais. Estou esgotado. Eu me sinto fora de controle. Eis uma simples definição de estresse do ponto de vista da energia. O estresse é quando a demanda excede a sua capacidade. Muita demanda e pouca capacidade, pouco tempo e pouca energia para atendê-la. Você tem muitas coisas para fazer, mas não tem tempo nem energia suficientes para fazer tudo isso. E o que está drenando todo o seu tempo e sua energia? Alguns elementos externos sobre os quais você tem pouco controle podem estar contribuindo para isso, mas a atividade mental sem fim também está minando sua eficiência, sua produtividade, sua clareza e sua vitalidade. De maneira geral, cada um de nós nasce com uma bateria totalmente carregada de força vital, e todos temos 24 horas por dia para fazer as coisas. Supondo que todo mundo tenha a mesma quantidade de recursos interiores disponíveis, ainda assim, alguns constroem impérios e movem montanhas, enquanto outros lutam para dar conta das exigências básicas da vida diária. Por que isso acontece? Se uma pessoa está mentalmente esgotada e com pouca força vital, enquanto outra tem energia mental elevada, esta se mostrará capaz, disposta e pronta para lidar com muito mais coisas na vida e com um sorriso no rosto. Quando você tem menos energia mental, também é menos eficiente.
o que significa que tem menos tempo para fazer as coisas que precisa ou quer fazer. Como resultado, até mesmo as menores coisas parecem exigências das quais você não consegue dar conta. Não há energia, tempo ou espaço suficientes na mente para lidar com a vida diária. Então você experimenta a vida como estressante. Mesmo que o fator de estresse seja algo alegre, como um casamento ou uma nova e emocionante oportunidade de negócio. Se você quiser reduzir o seu estresse, tentando remover as exigências externas da sua vida, não me parece a melhor solução. A realidade é que talvez não seja possível encurtar sua lista de tarefas. Para mim, ter energia suficiente apenas para fazer o que precisa ser feito não deve ser uma vida muito boa. E quanto ao entusiasmo, a animação e a energia para as coisas que você realmente quer fazer. Essa é a diferença entre existir e viver de verdade, e a melhor maneira de fazer isso é conservar e recarregar a sua energia mental, livrando-se do falatório do intelecto, repleto de dúvidas, reclamações, julgamentos e negatividade. É preciso enfatizar sempre: mais energia significa níveis mais altos de função cognitiva e níveis mais altos de felicidade.